Olá, sou a professora Silvana Zanchetti. Nós estamos trabalhando a disciplina Práticas Pedagógicas em História 1 e hoje nós iremos trabalhar o módulo 3, Ação Extensionista. Na unidade 1, iremos aprender sobre a aplicação da ação, ou seja, como iremos desenvolver a ação extensionista na escola, na comunidade, em que você, estudante, irá escolher para desenvolver, então, a sua ação. Então, retomando, pessoal, é importante para executar uma ação, primeiramente, planejar e depois executar, ou seja, realizar a atividade ação extensionista. Um ponto importante que eu gostaria de destacar, precisa estar muito claro o que eu irei fazer, como possibilidade que eu possa apresentar para vocês. Eu posso passar um filme e depois fazer um debate direcionado, ou seja, trazer algumas questões para apresentar aos estudantes, promover um debate. Eu posso fazer uma oficina, onde o meu aluno pode construir um painel, pode construir uma apresentação temática, e aí também eu posso trazer uma visita em loco, ou seja, eu posso levar o meu estudante para conhecer um outro espaço, isso planejado com a escola, coordenação e direção, que vão precisar planejar isso, trazer para a escola, se vai precisar de ônibus, se vão andando, se vão se encontrar nesse espaço, tudo isso, autorização dos pais, se precisar se deslocar, tudo isso precisa ser pensado e planejado junto com o professor, coordenador, direção da escola. E uma temática importante que podemos e é importante se discutir é a educação e a diversidade cultural. Ou seja, eu preciso trabalhar essa diversidade cultural dentro de um cenário em que é a formação do nosso país, a formação do nosso Brasil. Então, nós temos uma diversidade cultural muito rica e que pode ser explorada e trabalhada dentro da escola. Então, essa diversidade eu posso pensar culinária, eu posso pensar dança, eu posso pensar em música. A minha aula pode ser a problematização de uma música, ou também eu posso falar, eu trazer como temática, olha, meus estudantes, vocês vão lá e tragam música que trabalha sobre questões raciais. Então, pode possibilitar, olha, tem tais artistas, eu posso fazer uma relação de artistas que trabalham sobre tal temática. Então, é importante possibilitar esse conhecimento e essa possibilidade. Então, eu não posso simplesmente jogar e falar, olha, pessoal, pesquisem música que trabalham sobre racismo, um exemplo, e deixar muito solto, porque às vezes não vai vir um material com muita qualidade. Então, eu posso sugerir, olha, eu já vou pesquisar e vou ver, olha, traz artistas que vocês podem pesquisar letras, podem indicar também sites confiáveis para fazer essas pesquisas. Isso tudo é importante para que o estudante consiga desenvolver, então, a sua atividade com muita organização e planejamento e que você tenha uma resposta com muita qualidade. Então, o ensino de história e a cultura africana, brasileira e africana, ela é importante porque está dentro dos nossos parâmetros normativos. Então, podemos colocar aqui, entre aspas, que ainda é jovem as discussões. Então, ainda temos muito a se pesquisar e problematizar. Então, a construção desse ensino, desse conhecimento, é importante trazer, porque o nosso estudante, ele vai ter acesso a questões e ele vai observar fontes históricas como música, cinema, documentário, observar questões relacionadas com o dia a dia. Então, são possibilidades que vocês podem desenvolver, então, executar numa escola.
Então, é importante vocês, retomando, conhecer a lei, conhecer os parâmetros, a Lei 10.693 de 2003, que ele traz a temática da cultura afro-brasileira e africana e também indígena, que vai mostrar que a nossa sociedade, então, é multicultural, é plural, tem uma diversidade muito importante para a execução e para a transformação, então, dessa nossa sociedade. É uma construção do nosso país, da nossa história, e que faz parte da realidade de muitos estudantes que muitas vezes sofrem preconceitos, sofrem com questões por não conhecer, e outros cometem, né, pode acontecer de cometer como uma questão de preconceito, de racismo, sem saber. Então, nós, enquanto escola, enquanto educadores, agora vocês em formação de futuros professores, é importante possibilitar esse conhecimento, possibilitar essas discussões para fortalecer, então, o ensino em nosso país. Então, o que seriam esses temas transversais? Quais seriam, então, essas possibilidades, né? Que possibilidades eu posso trazer como um tema? Então, o que é isso transversal? Quando nós pensamos, né? Como se fosse cruzar, trabalhar. Então, eu posso trazer temáticas como convívio social e ético, eu posso trabalhar com pluralidade cultural, ou seja, a nossa sociedade brasileira ela é plural. Então nós temos uma diversidade de culturas, de costumes. Então é importante também trazer isso. Meio ambiente, ou seja, trazer relações. Então, se nós estamos pensando em questões de estado, como aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos o Pantanal, então eu posso trazer questões ambientais para ser problematizadas e discutidas com os meus estudantes, eu posso buscar esse conhecimento prévio que o meu estudante tem, porque também é uma temática extremamente importante para ser abordada no ensino de história e no ensino como um todo. Eu posso trabalhar também interdisciplinarmente, trazer essa questão sobre o meio ambiente. Orientação sexual e saúde, trabalho e consumo também faz parte de temas transversais e são possibilidades que eu posso trabalhar e orientar os meus estudantes. Então, é importante trazer essas discussões pensando em romper com algumas questões com preconceito, com discriminação. Então, é importante eu pensar essas relações, relações de trabalho. Eu posso trazer como matemática, como exemplo, eu posso trabalhar o trabalho infantil, porque é uma temática importante. Será que as crianças devem trabalhar e ganhar salário? Então, que idade o estudante pode ser o menor aprendiz? Então, tudo isso é importante enquanto discussões e proporcionar, então, o que a lei fala, o que a sociedade pensa sobre isso e o que nós podemos contribuir no ensino para essa formação. Então, eu preciso ter discutido com a Secretaria de Educação, tudo que foi discutido, pensado nos municípios, e aí eu preciso, então, buscar esse conhecimento em diversas áreas, eu preciso conhecer os parâmetros curriculares nacionais, ou seja, as PCNs, que foram essas temáticas, os temas transversais foram discutidas nesses âmbitos, federal, estadual e municipal, e foi construído, então, e aprovado dentro da educação básica, né, e o Conselho Nacional também aprovou essas questões. Então, essas temáticas, esses temas transversais, tão importantes para ser discutido. Então, é uma diversidade que nós temos de possibilidades de temas para se trabalhar na educação básica. Então, e aí nós precisamos, foram construídos, então, os referenciais teóricos nacionais em todo o ensino. Então, o que eu preciso trabalhar dentro
do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono e no ensino médio. Então, todo esse inventário, esse planejamento foi construído, e aí eu preciso que, nesse momento, problematizá-lo e adequá-lo à realidade educacional em que meus alunos estudam e que esses alunos estão desenvolvendo. Um exemplo, eu posso estar trabalhando numa região onde eu tenho favelas em volta, né? Ou dentro de uma favela, de uma comunidade. Então, eu preciso compreender qual é a realidade do meu estudante e o que eu posso levar de conhecimento. Então, eu posso proporcionar isso. Eu posso trabalhar com questões como saneamento básico, direitos básicos, né, como alimentação, educação de qualidade. Então, eu preciso ter esse conhecimento muito claro ao desenvolver a minha atividade, a minha ação extensionista. E os parâmetros curriculares nacionais, o que é isso, professora Silvana? Né? Aí, os PCNs, né? Todo momento eles vão falar, olha, os PCNs, BNCC. Então, essas temáticas, o que são esses parâmetros? Quando eu vou trabalhar dentro dos parâmetros, é todo aquele conteúdo programático que eu preciso trabalhar em cada etapa do ensino. Então, aqui na universidade, nós também temos todo um planejamento, que é os PPCs. Nós temos um PPC do nosso curso aqui de História. No caso, todos os cursos têm, e é um documento importante, porque ali eu tenho todo o planejamento de como é desenvolvido, então, esse ensino, esse conhecimento. E aí é importante trazer características étnicas, culturais, de diferentes grupos sociais que convivem em território. Eu preciso conhecer as desigualdades socioeconômicas, eu preciso conhecer as relações sociais, questões discriminatórias e questões também que excluem e permeiam, então, a sociedade brasileira. Então, os parâmetros curriculares nacionais, ele possibilita trazer essas temáticas, principalmente pensando os temas transversais, e que traz essa possibilidade desse pluralismo, ou seja, porque a nossa sociedade brasileira, como eu disse, é uma sociedade plural, mas dentro dessa pluralidade nós temos questões muito caras à nossa sociedade que precisam ser dialogadas, refletidas, problematizadas para levar, então, conhecimento ao meu estudante. Então, é possibilitar que o nosso estudante conheça o nosso país, que conheça toda essa sociedade, que ela é complexa, ela é multifacetária e ela, muitas vezes, é paradoxal. O que é isso? Então, a nossa sociedade, ela tem toda uma complexidade. Primeiro, nós temos os estados, cada um com uma cultura, com um costume, com uma culinária, com um linguajar, e aí nós temos todas as relações culturais desse país. Nós temos uma sociedade desigual, então nós temos pessoas muito ricas e pessoas extremamente vulneráveis economicamente, socialmente. E aí é importante compreender que o aluno compreenda essas relações e compreenda por que existem essas relações no país, por que o país é tão diverso. Então, isso desde a sua formação, desde o período colonial até os dias de hoje, é para entender, então, por que nós temos favelamento, por que nós temos pessoas que vivem ainda excluídas, né, da escola, pessoas que não, nós temos analfabetos ainda no nosso país. Por quê? Porque algumas pessoas não têm acesso à educação, que é um direito que está lá previsto na Constituição, que todos devem ter acesso à educação e uma educação de qualidade. Por que as pessoas não têm acesso a isso? Então, é importante que o meu estudante conheça e ele problematize a sua sociedade. Qual o objetivo de tudo isso? É para que ele construa e aí ele participe da construção histórica. Ele precisa ser ativo, ele precisa refletir. Então, que sociedade eu quero para o futuro?
Então, é importante pensar isso enquanto estudante de história, refletir sobre e conhecer a história do meu país, da minha cidade, do meu bairro, da minha comunidade. Então, eu preciso discutir isso para a compreensão desse mundo, né, tão plural que nós temos. E aqui, no caso, principalmente da questão do conhecimento histórico. Então, qual é o papel do professor? Então, aqui vocês estarão desenvolvendo ação, e aí vocês serão, entre aspas, o professor, o regente, aquele que vai estar desenvolvendo a atividade. E aí, o professor, ele é o mediador desse conhecimento. Vocês vão ter a possibilidade de estar desenvolvendo como estagiário, como estudante do curso de História, principalmente a questão de mediar esse conhecimento. Então, vocês vão construir e reconstruir diferentes conhecimentos por parte dos estudantes. Então, é importante pensar o que esses alunos têm de conhecimento prévio, o que eles precisam ainda aprender ao longo da sua formação. Em outros termos, né, os nossos educandos, eles precisam ter uma comunhão, uma ligação com as práticas e não do tema específico. Então, eu preciso entender por que há preconceito no Brasil, por que ainda existe racismo, por que pessoas estão excluídas ainda de ter direito à educação, a lazer, à cultura, à saúde de qualidade e por aí afora. Então, o professor, ele é o mediador, ele é o construtor desse conhecimento. E na ação extensionista, é importante que você, junto com os estudantes, façam essa reflexão. É importante que vocês construam, tragam temáticas para que, ao desenvolver a prática, proporcione, então, o conhecimento. Retomando pontos importantes que nós trabalhamos na aula passada e agora no módulo 3 nós iremos desenvolver, que é o planejamento e a execução, ou seja, agora vocês farão o trabalho na escola, na comunidade que vocês vão desenvolver ação extensionista. Então, vocês vão proporcionar esse conhecimento. Então, refletir, construir junto com os alunos. E aí, mediar todos os trabalhos, seja o conhecimento, seja o trabalho, seja a construção que vocês escolheram enquanto uma metodologia de trabalho, de ação mesmo, na escola. Então, é importante que todos os contextos, os conceitos, eles precisam estar estruturados de uma forma de levar ao estudante a pensar interdisciplinarmente. O que é isso, professora, essa palavra interdisciplinar? Como exemplo, eu posso estar utilizando vamos pensar no contexto do processo de democratização do Brasil. Então, eu posso trabalhar um texto em língua portuguesa que fale sobre o processo democrático no país, no Brasil. Em matemática, eu coloco um problema que utilize o texto também e que coloque matemática nisso, nessa formulação de um problema em que o aluno vai precisar resolver matematicamente. E aí eu vou trabalhar história, eu vou trabalhar esses contextos. Aí eu vou trabalhar em geografia, eu vou trazer o espaço. Olha, o que eu estou falando de democracia no país? Que país é esse? E aí eu vou mostrar a diversidade geográfica que é o país. E aí eu vou trazendo esses conceitos e eu vou trabalhando em outras disciplinas. E isso é importante porque o meu estudante, os nossos estudantes, eles vão estar tendo acesso a conceitos, a problematizações sobre cultura, sobre identidade, sobre poder, sobre relações de trabalho e uma diversidade de temáticas de forma interdisciplinar. Ou seja, ele vai estar tendo acesso a esse conhecimento e aí ele vai observando como a história ela é importante, como a matemática, a língua portuguesa, a literatura, todas as disciplinas, elas estão conversando, dialogando, possibilitando, então,
o estudante a compreensão. E aí nós retomamos. Então, o papel do professor não é mais o transmissor do conhecimento, aquele que transfere o seu conhecimento para o estudante, mas ele é um construtor. Ele vai construindo ao longo da formação do estudante esse conhecimento. Então, ele vai mediar todo o processo de conhecimento do meu estudante. Então, é importante para que ele compreenda de uma forma interdisciplinar esse conhecimento. Então, o meu aluno ele precisa ter a clareza, precisa fazer sentido, precisa ter uma relação com aquele conhecimento de uma maneira mais prazerosa. Eu gosto muito do autor Durval Muniz, que ele coloca a história como a arte, né, do passado, de criação do passado. Ele é importante para quê? Para eu pensar que o meu estudante ele precisa compreender como é o contexto histórico. Vou dar um exemplo. Durval Muniz, ele coloca lá e compara a história como o rio. E aí ele vai dizer como é o rio. Então, tem pessoas que estão lá às margens, não têm acesso, né, ao rio. Outros estão nas profundezas das águas e vendo as belezas. Outros, né, encontram aquelas pedras nos rios, né? Então, tudo isso ele vai mostrando que como a história ela é construída. Então, cada um, dentro da sua importância, da sua relevância, tem um significado dentro, né? Ele coloca que ele usa o sentido figurado rio, ou ele usa também uma partida de futebol, né? Que os alunos colocam. Então, discute essa invenção do passado como arte, colocando o futebol. E aí ele vai dizer, uns são atacantes, uns estão lá no campo de reserva. Isso é a construção da história. Então, para pensar essa forma interdisciplinar e pensar essas relações, que são construções, então, dessa cultura, dessa identidade, dessa realidade, então, do meu estudante. Então, é importante pensar essas múltiplas relações entre o professor e o estudante. É uma construção feita dentro do conhecimento como um todo. Então, como referência, eu trago para vocês, e é importante vocês terem acesso na Lei 10.639, de 2003, porque ela vai estabelecer as diretrizes da educação nacional para incluir, né, no currículo básico, ou seja, na formação do meu estudante, temáticas como da história e da cultura afro-brasileira. Eu preciso compreender, e o meu estudante precisa compreender, que a minha sociedade, que o Brasil, ele é multicultural, ele que os negros, os africanos, têm uma contribuição importante na nossa culinária, na nossa cultura, na nossa literatura, no vestuário. Então, é importante eu entender isso. Então, é uma lei importante para trazer a temática para dentro da escola. Também a questão indígena. Mato Grosso do Sul, como exemplo, tem muitas comunidades indígenas e tem comunidades que foram extintas também nesse processo. Então, eu preciso compreender essa história para evitar questões como de preconceito linguístico, tudo isso é importante trazer e eu preciso conhecer. Então, é importante que vocês tenham acesso dentro do que são os parâmetros curriculares nacionais. Então, se eu vou trabalhar o 6º ano, 7º ano, 8º ano, eu preciso conhecer o que está previsto dentro desse currículo, ou aquilo que está trabalhado que precisa ser aprofundado dentro do contexto histórico. Aqui, no caso, tem muito a se construir enquanto pesquisa, e no caso aqui, pesquisa histórica, sobre a cultura afro-brasileira, sobre questões indígenas no Brasil como um todo. Então, eu posso possibilitar, então, o que foi discutido e o que eu posso trazer, então, de possibilidade de ensino, de pesquisa para o meu estudante. E aí eu trago também a Marta Vitor Vieira, que traz a questão do ensino de história e a interdisciplinariedade. Ou seja,
traz essa problematização, é importante vocês observarem essa leitura para compreender de que maneira, de que metodologia eu posso utilizar para trabalhar de forma interdisciplinar. Então, os professores, eles na escola, eles precisam dialogar e construir esse conhecimento de forma interdisciplinar, porque isso vai desenvolver uma compreensão melhor do contexto histórico. Lembrando que a metodologia, as práticas históricas, elas foram sendo transformadas ao longo da história. Então, antes, lá, os nossos avós, os nossos pais, eles tinham que decorar os acontecimentos, eles precisavam decorar nomes de reis, de rainhas, datas, símbolos. Então, eles precisavam saber na ponta da língua, como se falava. E hoje o ensino de história precisa se compreender os contextos, compreender as relações, compreender essa sociedade multicultural, precisa entender por que existe preconceito, por que existe racismo, né? Por que existe ainda pessoas que moram distante, né, das relações das sociedades urbanas, porque tem pessoas que não têm acesso ainda à internet, porque tem pessoas que não têm acesso ainda à cultura. Então, é importante destacar essas relações para que o nosso estudante compreenda, então, o que é essa nossa sociedade brasileira, o que é essa formação multicultural que é o nosso Brasil, que é o nosso país, que é a sociedade em que nós vivemos. Então, aqui no módulo 3, nós vamos executar a nossa ação extensionista. Então, é importante estar tudo muito bem claro para vocês de como vocês irão desenvolver essa atividade. É importante que vocês tenham feito um bom planejamento, leve o planejamento para o professor, para o coordenador da escola, da comunidade que vocês vão desenvolver, discuta, debata com ele, e aí execute a sua ação, e eu tenho certeza que será um sucesso, que vocês terão muito êxito na atividade que vocês escolheram, seja uma aula oficina, seja a construção de um painel, seja a construção de uma apresentação de um seminário, seja lá a apresentação de um filme, um debate após isso, pode ser uma aula de campo, pode ser uma aula de campo que vocês vão por um espaço, vão para um museu, vai levar os alunos no museu, apresentar um museu, ou apresentar um local, uma praça, uma comunidade, e vamos discutir, então, a questão, ou levar até as margens, né, de um rio, ou levar até uma comunidade, para que o meu aluno tenha acesso a esse conhecimento, né, numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena. Então, é importante ter essas possibilidades de acesso a outros espaços, a outros conhecimentos que, muitas vezes, por conta de todo o currículo escolar, muitas vezes o professor não consegue desenvolver ao longo da sua disciplina, ao longo do ano. E dentro de um projeto extensionista, eu posso levar algo além, eu posso levar uma temática nova, um conhecimento novo e construir junto com os meus estudantes algo rico para a sua formação e para a sua formação histórica no contexto como um todo. Então, desejo muito sucesso na execução, então, da atividade extensionista que irão desenvolver na escola. Muito sucesso e contem com a professora Silvana sempre que precisarem. Até a próxima aula.